Fala, meu povo! Meu nome é André Torres, o caçador de medula. Hoje nós estamos aqui com a doutora Marina Aguiar. Ela é médica hematologista, especialista em transplante de medula e ex-paciente de leucemia aguda. E hoje nós vamos falar sobre o tratamento e a superação das leucemias agudas. Roda a vinheta! Doutora Marina Aguiar, mais uma vez, muito obrigado por ter topado aqui o nosso convite na TV Abralha. A gente sabe que sua agenda é muito corrida. Para estar aqui conosco, a gente fica muito feliz. É sempre uma alegria enorme, tá, doutora? Mas, para a gente ir direto ao ponto, doutora, hoje nós vamos falar sobre leucemias agudas. Então, eu queria conversar com a doutora inicialmente, primeiro saber como é que foi o seu diagnóstico, a sua leucemia, como foi que a doutora chegou no hospital, esse contexto todo para entender como é que foi inicialmente a dificuldade que foi ser diagnosticado com uma leucemia aguda. Estamos falando de leucemia aguda. Agudo é agudo. É sempre um negócio mais complicado, né, doutora? Isso. Oi, André. Oi, pessoal da Abralha. É sempre um prazer estar falando aqui com vocês, representando também o Comitê de Pacientes da Abralha em relação às leucemias agudas. Vem, então, falar sobre como é o diagnóstico, né, André? E o quão importante é esse diagnóstico precoce. Bom, vou falar por mim o que aconteceu comigo. Primeiro, eu comecei a ter uma anemia que ninguém sabia, nem conseguia tratar essa anemia. Era uma anemia que não melhorava com nada. E aí, com isso, veio cansaço, fadiga, palidez, muita fraqueza. Logo junto, André, veio uma dor na minha perna muito intensa, porque a gente sabe que a medula óssea, ela fica dentro do tutano do osso. Como a medula estava doente, ela estava produzindo muitas células leucêmicas, né? Os blastos. Essa produção em excesso faz como se a medula tivesse cheia, e isso causa dor dentro do osso. Então, era uma dor que nesse osso, o fêmur, né? O osso da perna, muito intensa, que também não melhorava com nenhum remédio. Depois veio a febre. Todo dia à noite eu tinha febre, uma sudorese noturna intensa. Então, só depois que eu comecei a ficar com esses sintomas mais constantes que eu fui procurar um médico a fundo, o que é errado, né? Porque às vezes a gente acha normal sentir dor, normal ter uma anemia. E aí, quando eu comecei a emagrecer e ter febre, aí eu comecei a procurar os médicos. Mas aí vem um segundo ponto também. Nem sempre os médicos diagnosticam de forma rápida, porque a gente vai, às vezes, em ortopedista, em neurologista, em reumatologista, porque a gente nem imagina que a gente teria que ir num hematologista. Por causa disso, eu fiquei 4 meses indo de médico em médico e ninguém diagnosticava o que eu tinha. Porque, às vezes, a leucemia não se mostra muito, assim, aflorada no hemograma. Então, por causa disso, é muito difícil o diagnóstico mesmo. Então, só depois que me encaminharam para um hematologista, que ele teve uma visão do meu quadro e percebeu que poderia ser uma leucemia. E aí eu fiz o mielograma e realmente veio o diagnóstico. E aí você passou nesse período, passando talvez de médicos em médicos, passando por sintomas que inicialmente ninguém nunca vai imaginar que é uma leucemia, né? E correndo risco, a gente está falando de uma leucemia aguda. A doutora falou sobre células leucêmicas, por isso que estava uma dor na perna, e de blastos, né? Explica pra gente, agora a gente já vai virar pro seu lado médico, né? Explica pra gente o que era isso e o risco que é estar com essas células leucêmicas, assim, aumentando de forma aí absurda e de forma muito rápida. Os blastos, que a gente chama, são as células jovens que nascem na medula óssea, que vão se transformar nos linfócitos e que estão alteradas. São as células leucêmicas que sofreram aí alguma mutação, se tornaram cancerígenas. O que quer dizer isso? Que elas se multiplicam de forma muito rápida e elas não fazem a sua função. Então, elas são células que não te protegem contra a infecção, elas não são células que atuam realmente no sangue. Então, elas são células que só prejudicam, né? Elas só atrapalham, na verdade. Quanto mais tarde a gente diagnosticar essa leucemia, o que acontece? Os blastos vão aumentando. E aí, mais grave a leucemia vai ficando. Agora eu vou falar por mim. Eu demorei 4 meses para descobrir. Quando eu descobri, eu estava com 96% de blastos na medula óssea. E aí foi na hora que o médico virou para mim e falou assim: meu Deus, se vocês tivessem demorado 1 semana para descobrir a leucemia, talvez seria tarde demais. Então, quanto mais
tardio o diagnóstico, pior é, porque mais porcentagem de blastos você vai ter. E agora eu vou falar por mim, tá, doutora? Eu também tive leucemia, uma leucemia aguda indiferenciada, mas diferente do seu caso, doutora, eu não tive muitos sintomas. Os sintomas que eu tive, eu vou considerar como se fossem sintomas de gripe, uma virose. Eu tive aí, por volta de 10, 15 dias, umas dores de cabeça que não era tão forte, e febres, geralmente no final do dia, mas era uma febre que com paracetamol resolvia, olha só, paracetamol. Então, da onde que eu ia imaginar que eu estava com a leucemia, um câncer? Porém, como persistiu por muito tempo, 10, 15 dias, e por insistência da minha mãe, da minha esposa, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico, eu fui e no hemograma já vi que estava realmente tudo bagunçado, que também eu estava com 96% de blastos, e ninguém imaginava. E aí começou, né, a correria. Por exemplo, aí é que está o risco. Eu não tive muitos sintomas. Já a doutora já teve sintomas que realmente alarmava para você ir direto ao médico, procurar um médico. E aí começou a sua história, né, doutora? Isso. Sabendo já do seu diagnóstico, você foi diagnosticada, agora a gente vai falar sobre o protocolo, né? Na época, como é que foi o seu tratamento? Qual foi o protocolo? Como é que foi o estilo de tratamento? Como é que funcionou aí o início da sua jornada? Na época eu descobri a leucemia, eu estava com 18 anos, então foi feito um protocolo de adulto, que é o Hipercevade. Eu fiz os 8 meses de Hipercevade, não tive boa resposta ao Hipercevade. Mantive células blásticas pelo mielograma. Então, eu fiquei com a famosa doença residual mínima positiva, que é o que ninguém quer, porque a gente sabe que doença residual positiva pós-quimioterapia não é um sinal bom, porque quer dizer que a sua leucemia é mais agressiva por ser mais resistente à quimio. Por conta disso, eu fui encaminhada para o transplante de medula, enfim, não tive doador compatível. E aí, André, mudaram o meu protocolo para um protocolo infantil, que é o BFM. E aí, através dele, depois de muitos ciclos, que eu fui entrar em doença residual mínima negativa e entrei em remissão completa. E aí, hoje, agora nesse momento, eu descobri que nós temos aí mais alguma coisa em comum. E o protocolo que eu fiz também foi Hipercevade. Como eu falei, a leucemia que eu tive, foi uma leucemia aguda indiferenciada, e por ser indiferenciada, sempre fica, pelo que eu entendi dos médicos, tá, doutora? Eles ficam tentando escolher qual o protocolo. E acabaram escolhendo o protocolo de LLA, que foi o Hipercevade. Não foi como eles esperavam, geralmente eles esperam, e aí se tiver alguma coisa errada, você corrige. Espera que no primeiro ciclo já entre totalmente em remissão. Não aconteceu. Eu só fui entrar em remissão no terceiro ciclo. Já estava eu preocupado, a equipe médica preocupada, porque estava com medo de não ter uma resposta, ter que mudar protocolo, etc. Então, realmente foi uma batalha. E eu, falando de leucemia aguda, acredito, até onde eu sei, que o tratamento sempre requer internações longas. O Hipercevade, o protocolo Hipercevade, pelo menos comigo, foi geralmente 20 dias internado, 10 dias em casa, 20 dias internado. Então, para mim, o mais difícil, além, lógico, de todo o tratamento invasivo, foi realmente ficar longe de casa, ficar longe do meu filho. Para mim foi muito difícil. Então, quando se fala em leucemia aguda, eu penso muito nas internações longas. Isso para a doutora também pesou muito na época, com 18 anos? Muito, André. Totalmente o que pesa, né, para leucemia aguda. É diferente a gente falar de um tratamento de leucemia aguda da gente falar de qualquer outro tipo de, até mesmo câncer hematológico, como, por exemplo, linfoma. Geralmente, o protocolo de linfoma são 3 dias, no máximo 4. De leucemia aguda, não. É uma pessoa que tem que ficar realmente, esquecer da vida, né, esquecer de tudo e falar, pronto, agora eu vou voltar o meu foco para o tratamento, porque eu não sei como foi com você, André, mas comigo eu tive muita intercorrência infecciosa. Toda vez que eu tomava um ciclo de químio, a minha imunidade caía muito e eu precisava de... Nossa, eu perdi as contas de quantas transfusões de sangue eu fiz e eu ficava muito tempo internada para tratamento das infecções. Então, eu falo que eu fiquei praticamente 8 meses internada. Entre idas e vindas, mas eu ficava pouco tempo em casa, eu ficava 4 dias em casa e já voltava com febre, precisando de realizar antibiótico por conta das infecções, da imunidade baixa. Então eu falo que leucemia aguda é um tipo de câncer, mas é um câncer assim, que você tem que ter muita persistência e paciência. E cabeça... Psicológico, né? E assim, apoio, né?
o mais importante, você tem que ter o apoio da sua família, porque a falta de casa, a falta da minha cama, do meu chuveiro, a falta dos meus pais, dos meus avós, até mesmo da faculdade que eu tinha iniciado, para mim foi o mais difícil também, porque, assim, foram 2 anos reclusas, assim, em isolamento e com foco total no meu tratamento, sem desistir. E é persistência, porque não é fácil. É desse jeito mesmo, a gente para, né? Qualquer tratamento de câncer é um susto, mas um câncer, uma leucemia aguda, você realmente tem sua vida ali paralisada no momento, porque você realmente precisa internar e várias internações, e se tiver intercorrência, como a doutora falou, aí é que a internação fica mais longe mesmo, mas de repente, às vezes, na época, como eu passava 20 dias internado, 10 dias em casa, se tiver alguma intercorrência, nem volta para casa. Já começa, não é isso? Já começa o outro ciclo ainda internado. Tá gostando desse conteúdo? Não quer perder mais nenhum vídeo da TV Abrale? Não esquece, se inscreve no canal. Queria que a doutora falasse, desse uma pincelada sobre a sua jornada, mas principalmente, como é que foi administrar a sua sensação, a sua emoção, o seu controle emocional? Como a doutora não foi possível fazer o transplante? Como é que foi aí essa sensação de repente, administrar a possibilidade maior, a probabilidade maior de ter uma recidiva? E aí é que começa a sua história inspiradora. Conta pra gente. Quando os médicos falaram que se eu não fizesse o transplante, eu não ia ter cura, eu não ia ter remissão, assim, fica todo mundo desesperado. Você quer um doador compatível, assim, e fica sonhando com isso, sonhando de você encontrar. Eu não tinha doador compatível na minha família e fiquei esperando por muito tempo pelo redome e não tive também. Nesse desespero, surgiu o ato de amor dos meus pais, que a minha mãe resolveu engravidar. Chegou a um ponto dela querer fazer inseminação artificial, porque ela já estava há 12 anos laqueada, né? Tava ligada, não podia ter mais filhos. Fez inseminação artificial e engravidou. Alguns médicos não acreditavam que eu ia aguentar os 9 meses de gestação, que a leucemia ia voltar antes, e que aí eu não ia ter possibilidade mesmo nenhuma de terapêutica, né? Porque a quimioterapia não tinha surtido efeito. Mas, enfim, minha mãe engravidou, eu consegui aguentar os meses. Ela teve parto prematuro, não deu certo de fazer o transplante através do cordão umbilical. Meus irmãos não foram compatíveis. Nesse dia que eu descobri que os meus irmãos não eram compatíveis, eu falo que de todo o processo foi o dia mais difícil. Porque eu e toda a minha família, a gente pergunta, faz muitos os porquês, né? A gente se questiona por que aconteceu isso, por que comigo, por que não teve um doador? Enfim, a gente questiona muito. Mas a gente também, ao mesmo tempo, busca no que a gente acredita que é maior e além de tudo isso. Eu tenho a minha fé, a minha religião, então eu buscava muito em Deus a explicação e buscava também em Deus o conforto e o consolo. Então eu acho que a minha força veio daí, a força assim que a minha família me trouxe também veio daí, porque chegou a um ponto de falar assim, não tem mais o que a medicina ou a forma humana faça. E aí que a gente busca no sobrenatural. E aí que eu acredito que Deus é Deus do impossível, então pode fazer o que a medicina não consegue. Daí surgiu esse protocolo mais prolongado, um protocolo infantil que é um protocolo mais intenso, com outras quimioterapias. Uma coisa assim que quase ninguém faz porque não consegue mesmo diante a tanta toxicidade da quimioterapia. Eu tive início de pancreatite medicamentosa, enfim. Bom, realizei um novo protocolo porque não tinha doador, mas com aquele medo da recidiva. E o medo da recidiva de quem teve leucemia, entrou em remissão, tá ali com a doença residual mínima negativa, mas mesmo assim o medo da recidiva é constante, é diário, não tem como negar, existe esse medo. O que eu fazia? Eu tentava ocupar a minha mente com coisas boas. Eu fui prestar vestibular para medicina, fui fazer medicina, fui fazer faculdade, tentava ocupar a minha mente com coisas boas, com pensamentos positivos, com pensamentos otimistas, com pensamento de esperança e fé. Foi isso que eu fiz. Não que o medo não existia. Eu falo que o medo existe, mas a gente não pode deixar o medo controlar a gente. Porque já pensou se eu tivesse deixado o medo controlar e parasse de viver? Eu não ia ter feito medicina, eu não ia ter aproveitado os meus irmãos que estavam lá, vivos do meu lado, não ia ter aproveitado muita coisa da minha vida e
aconteceu o que aconteceu. Eu tô viva aqui até hoje, eu nunca tive recidiva, a leucemia nunca voltou e graças a Deus tá aí há 15 anos, né? O que a gente pode já dizer que é cura. Amém. Amém. E eu vou falar já agora como admirador seu, porque a doutora falou que não foi possível realizar o transplante, que era, na ocasião, a maior possibilidade de cura, vamos dizer assim, e eu tive essa possibilidade porque um dia alguém se cadastrou como doador de medula óssea, ficou lá bonitinho, disponível, e um dia que apareceu algum paciente compatível, que no caso foi eu, essa pessoa disse sim para a vida, essa pessoa não era do Brasil, era dos Estados Unidos, salvou minha vida, e hoje, naquela época, eu consegui seguir o protocolo que é definido pela medicina. Então, eu estou falando que a doutora seguiu um protocolo que não estava desenhado, mas que existiu uma série de propósitos por trás. E hoje ela está aqui contando a história dela, uma história linda, que essa história que ela falou, acabou surgindo aí a ideia de mais um objetivo, de mais um propósito de vida, de lançar um livro contando essa história maravilhosa, para inspirar ainda mais pessoas. Inclusive, eu já vou deixar aqui o link aqui para quem quiser adquirir. E eu queria que a doutora falasse sobre esse livro. Como é que está o seu coração? Como é que está, não sei se você chama de mais um filho que nasceu aí no livro, para inspirar mais pessoas. E eu queria que a doutora falasse para a gente como é que está o seu coração aí com mais esse livro para a gente. Ai, André, foi realmente um filho, viu? Um filho que aí foi desenhado e desenvolvido por 4 anos. Eu queria inspirar pessoas para, do mesmo jeito que eu não desisti, mesmo tendo 1% de chance, vale a pena lutar por esse 1%. Então, eu acho que o livro é exatamente sobre isso, para quem está passando aí por alguma dificuldade, problema de saúde, ou que esteja com um diagnóstico de câncer. É muito fácil da gente desistir. É mais fácil a gente não querer se tratar por achar que é difícil demais ou que a gente não é capaz, mas o livro tá aqui, eu tô aqui para dizer que vale a pena insistir no seu 1%, vale a pena insistir na sua cura, na sua saúde, com muita fé, perseverança, luta. Não perca as esperanças, porque o processo é difícil, é intenso, mas lá na frente a vitória vem com um sabor muito melhor, né, André? Assim, quando a gente passa por tudo, parece que a gente cresce. A gente cresce com a nossa dor, com a nossa dificuldade. E aí lá na frente essa dor e essa superação vai ter um propósito muito grande. E aí o meu propósito foi esse livro para exatamente inspirar várias pessoas aí de todo o Brasil. Muito bom. E se falar de propósito, é muito bom você passar por uma situação tão difícil, tratamento tão difícil, e depois a gente encontrar o seu objetivo, ajudar outras pessoas com sua história, ser útil para alguém, ser útil para a sociedade. Eu me perguntei muito, doutora, na época sobre por quê, e aí começou a virar a chave e o para quê começou a aparecer, E aí no meio da jornada nasceu um projeto chamado Caçadores de Medula. Hoje eu tenho a alegria de ser voluntária do Comitê de Pacientes da Abralhe, que é uma grande satisfação, e com a minha história, as oportunidades que eu tive, de mostrar também para outros pacientes que sim, é possível sim você chegar à sua cura. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por estar falando ainda mais uma vez da sua história. Eu tenho certeza que vai ser sensacional o seu livro. E muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Grande abraço, doutor. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário, ativar o sininho e um grande cheiro do macho velho aqui do Ceará.